Ibovespa, IBRX, IFIX, IMAB, IHFA. Às vezes essas siglas todas podem deixar a gente quase louco, né? Mas saber como cada uma delas está performando é um ótimo termômetro do mercado para começar a analisar em que tipo de investimento você vai colocar o seu dinheiro. Claro que resultado passado desses índices não garante nada para o futuro, mas eles podem representar um importante ponto a mais na sua análise. Mas, afinal de contas, o que significa essa sopa de letrinhas toda? Como usar isso tudo a seu favor? E mais, vamos comparar cada um desses índices em 2020 com o CDI. Quem ganha, quem perde? Partiu cafeína, roda a vinheta. Muito bem, amiguinhos e amiguinhas, mais uma segunda-feira, uma semana começando, metade do ano se foi, Nós continuamos aqui firmes e fortes, tentando aí trazer um pouco de informação, alegria e... Ousadia E que tudo se resolva em relação à pandemia, porque eu já estou com a sacola muito cheia desse negócio. Já está muito cheia. E você, Doni, foi bem de final de semana? Muito bem. É sempre bom, né? Dar aquela resetada. Sim, aquela... Você ficou em casa, né? A gente fica em casa, tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Mas, sabe, Samidana, duas coisas. Primeiro, nós chegamos aos 130 mil inscritos. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Tá bom, pô. 130 mil? 130 mil. Tá bom. É um número redondo, então... vale o registro. Se você está assistindo e ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe também o like neste vídeo. E se você é um inscrito, muito obrigado pela audiência e não se desinscreva também. É isso aí. Sabe que o último programa, essa segunda coisa, Sammy Boy, o último programa que nós fizemos foi uma espécie de balanço do primeiro semestre. Analisamos vários investimentos e identificamos ali quais foram bem, quais foram mal, falamos a respeito da expectativa para o segundo semestre e as pessoas comentaram, Sim, evidentemente. As pessoas gostam de comentar e nós gostamos de saber o que elas estão pensando. Exato. Então, neste momento, vamos dar uma olhada em quais foram os comentários que vocês deixaram no nosso último vídeo. Então, o Renan Pinheiro de Borba fala aqui, olha, os devaneios matemáticos do Sammy ficaram muito bacana com a edição que lembra o filme do John Nash. Parabéns ao editor. Grande editor. Crédito para Marcelo Zanotto. Grande Zanotto. E também ao Sammy com seu raciocínio rápido, tipo Dilma. Eu tô sentindo que... tô achando que estão me zoando. Tô zoando. Tudo bem, beleza. Bem. Vamos em frente. Beleza. Wesley Finati da Silva. Acordar e ver vídeo desse assunto financeiro é bom demais. Não consumo jornal mais. Olha só, já está substituindo... já estamos aí ganhando o mercado. Samidana substituindo o William Bonner. Quem diria, é uma loucura. O Bonner está muito preocupado, inclusive. Deixa eu ver aqui qual mais. Olha só, o Yuri Adaildo Rodrigues. Toda vez que abro o YouTube, o Invest News sempre aparece no topo. Revejo meus investimentos todo trimestre. Pô, boa, bacana. Então a audiência cativa. Aproveita para se inscrever que aí aparece mais ainda. A gente faz diariamente vídeos, o que é muito material no decorrer aí de uma semana, porque a gente tem os vídeos do Cafeína, mas tem o Flash, tem o site Invest News, vale a pena dar uma conferir. Tem muitos comentários, né? Você vê, tá um negócio bem bacana. A Milena falando que se diverte, assunto sério com leveza, tudo que precisamos. Silvio Luiz Brasil, será que é o Silvio Luiz? Não sei, ele me segue no Twitter. Bateu uma mosca aqui que eu vou te contar uma coisa, viu? Que coisa horrível. É um fenômeno. Bom, mas esse Silvio, que acho que não é o Silvio Luiz que a gente está falando, diz o seguinte: a edição deste canal está cada vez melhor. Parabéns ao editor dos vídeos, melhor canal de finanças da web. Pô, então, Zanotto, a partir desse momento, passa a ser o terceiro integrante quase do programa Cafeína, porque está levando mais crédito do que os humildes operários da notícia. Sim. Que ficam deste lado das câmeras. Lembrar que, claro, que tem o Zanotto, que é muito bom, muito competente, mas tem o pessoal da iluminação, da cenografia, tem o pessoal do áudio, o João, o Quinho e uma equipe muito talentosa que leva esse simples programa para você. É isso, e como nós sempre pedimos, né, sugestões a respeito de quadros que você acha que a gente deveria fazer aqui, qual dúvida você tem de investimento, qual sugestão de pauta também. Então tem a Júlia Cajaíba que gostaria de mais dicas para reserva de emergência, quais as melhores opções atualmente. E também tem mais alguém falando a respeito de fundos imobiliários. Acho que uns 2 ou 3 comentários. Aqui a Keila Linhares, uma delas. Também, o pessoal estava pedindo um cara que é especialista, que eu
esqueci o nome agora, fala, o professor não sei de lá, não sei qual. A gente vai atrás, vai correr, vai pôr a nossa equipe editorial. Vai passar isso para o head de conteúdos de pautas de terceiros. Sobre fundos de investimento. Que vai se comunicar com o chefe da apuração e dos contatos com professores. Né? Exatamente. Mas é isso aí, Doni. Vamos trabalhar, que o negócio está bom, temos muita coisa para fazer e para falar. Olha só, quem nunca se deparou com um índice diferente de mercado e ficou na dúvida, mas afinal de contas, que raios isso significa? Acompanhar os índices pode ser importante, principalmente aqueles relacionados aos investimentos que têm mais peso na sua carteira. É isso. O mais famoso aqui no Brasil, que a gente ouve falar todo dia, é o Ibovespa. Calculado desde 1968, ele é o principal indicador de desempenho das cotações do mercado acionário brasileiro. Recalculado de 4 em 4 meses, o índice reúne atualmente as 75 ações mais negociadas no Brasil. Elas devem ter presença em pelo menos 95% dos pregões do ano e movimentar ao menos 0,1% do volume negociado no período. O IFIX é outro índice bem importante por aqui. Ele reflete o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados no Brasil. Lançado em 2012 pela B3, o IFIX mostra não somente a variação dos preços das cotas dos fundos imobiliários, mas também leva em conta os dividendos distribuídos ao longo do tempo. Também recalculado de 4 em 4 meses, o índice conta atualmente com 120 fundos de maior liquidez do mercado, negociados pelo menos 60% dos pregões do ano. É isso. Tem mais um índice, tem chuva de índice hoje, é para você conhecer tudo o que interessa de fato. O IDIV é um que o pessoal costuma ficar de olho também, gerido pela B3. Ele indica a média da variação dos ativos que se destacam em termos de pagamento de dividendos aos investidores. A carteira do IDIV sofre alterações de 4 em 4 meses e é composta pelos papéis que distribuíram os melhores dividendos de forma recorrente nos últimos 12 meses. O IFNC também é um índice da B3 que recalcula a carteira de ativos de 4 em 4 meses. Ele abarca ações dos setores financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e seguros. A gente vem percebendo um crescimento bem forte desses setores na Bolsa Brasileira, Sami. E para compor esse índice, o ativo deve estar entre os 99% mais negociados no período de vigência das 3 carteiras anteriores. Os papéis também devem ter presença em 95% dos pregões do último ano. 95%. Temos o IHFA, ou Índice de Hedge Funds da Ambima, que funciona como um termômetro dos fundos multimercado. Ele conta atualmente com 216 fundos e é rebalanceado de 3 em 3 meses. Para definir a composição da carteira, a Ambima pega todos os fundos que se classificam como multimercado e exclui alguns deles. Quais? Fundos exclusivos, fundos que não cobram taxa de performance, fundos do tipo condomínio fechado, fundos com menos de 1 ano de registro e por aí vai. Existem também o IBRX 100 e o IBRX 50. Então eles pegam as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, né? Lembrando que o Ibovespa é por liquidez, em liquidez dá 80% do volume, esse não, valor da ação. Então o IBRX considera o valor de mercado da empresa para calcular seu peso. Muito bem. Então, se uma empresa listada passar por problemas e os investidores começarem a se desfazer dos papéis, o que acontece? Ela ganha mais peso no Ibovespa, enquanto no IBRX isso não acontece. Uma diferença interessante. E tem o IMAB. Também é um índice bem importante no Brasil. Na verdade, tem um monte de IMAs, é uma família inteira aí no mercado brasileiro, cada um está atrelado a um tipo de título público. O IMAB, por exemplo, mede os títulos ligados ao IPCA. O IMAS, os títulos que seguem a Selic, e tem também o IRF-M, que são os títulos pré-fixados. Porque o que acontece, Doni? Você vai lá no Tesouro, direto, você tem atrelado ao IPCA, tem vários vencimentos. E aí você fala, tá, mas em média, quanto que ganhou ou quanto que perdeu os atrelados?
aí você vai lá no IMAB. Mesma coisa com a Selic, tem poucos, na verdade, com a Selic, mas tem muitos pré-fixados. Então, ele é um termômetro. Exato. E nesse sentido, talvez o IMAB seja mais conhecido desses que você mencionou, porque o mercado brasileiro também tem um ETF que replica exatamente esse índice. Na verdade, alguns desses índices que a gente comentou no Cafeína de hoje contam com um ETF listado na Bolsa. Olha só que interessante. Vamos dar uma olhada em quais são eles, porque muitas pessoas perguntam isso e a gente fala sempre que ETF é um jeito interessante de você entrar na Bolsa já diluindo o seu risco, diversificando um pouco a sua aplicação. Tanto para iniciantes como para iniciados. Sim. Então, é uma boa. Então, a gente tem aí o resumão de alguns ETFs, acho que são 23 ETFs, salvo engano, na Bolsa Brasileira, a gente destacou alguns. Olha só, o Ibovespa tem 4 ETFs que seguem o Ibovespa. É o BOVA11, o BOVV11, o XBOV11 e o BOVB11. O IBRX100, que o Sami explicou aqui o que significa, tem o BRAX11. BRAX. IBRX50, o PIBB11. IMAB tem o IMAB11, o IDIV, o código do ETF é DIVO11 e o IFNC, o FIND11, Sami. Só uma coisinha para a gente falar com os equivalentes americanos. Então, o Ibovespa seria mais ou menos Dow Jones. Metodologia próxima, é por volume de negociação. Quanto mais você negocia, então às vezes a empresa não é tão grande em valor de mercado, mas todo mundo negocia ela, vai ter um peso grande no Ibovespa. O IBX, seja o 50 ou o 100, o que muda são as 50 maiores empresas ou as 100. Aí é maior o quê? Em valor de mercado. Então você pode ter uma empresa que é gigante, mas não é muito negociada. Raro isso acontecer, mas se acontecer, ela vai ter um peso pequeno no Ibovespa e um peso grande aqui. E aí, o equivalente seria o S&P 500, né, que é o SP 500, que são as 500 maiores empresas. Ah, por que a gente não tem o IBRX 500? Porque a gente não tem 500 empresas na bolsa, nossa bolsa aí, em magnitude, é umas 10 vezes menor em número de empresas. Então, eu diria aí que o IBX é muito próximo ao S&P no conceito. E o IMAB eu gosto também, porque você tem a ideia do ganho real, do juro real. E aí, lembrando que quando o juro real se torna mais alto do que o esperado, não é o que está hoje, é o esperado, porque às vezes hoje está 3, por exemplo, a taxa de juros hoje está 2,25, mas quando você olha a curva mais longa, já esperam alta. Mas quando o juro real fica mais alto, você perde dinheiro, então tende a perder aqui, o índice cai. Quando fica mais baixo que o esperado, sobe. Gosto muito daqui, então é um índice negociado em bolsa, mas que reflete a renda fixa. Bem bacana. São ótimas alternativas de investimento e é um bom jeito de você começar a se familiarizar mais com o mercado acionário. Mas, afinal de contas, qual foi o desempenho desses ETFs e desses índices em relação ao Ibovespa, por exemplo? Vamos dar uma olhada. Olha só, o Ibovespa, a gente tem aqui os dados da coluna de 2019 e 2020 a gente está falando do primeiro semestre do ano, né? O primeiro semestre fechado. Então, o que aconteceu? Ibovespa. Primeiro semestre, uma queda de 18%, no ano passado teve uma alta de 31%. E vamos comparar 2019 primeiro, né? A gente teve o IFIX indo melhor que o Ibovespa, o IBRX50 com uma valorização muito próxima, o IDIV de dividendos 45% de alta no ano passado, expressivo, o IFNC, que inclui as empresas financeiras, 30%, algo bem similar também. Todos um desempenho muito, mas muito melhor que o CDI. É engraçado, isso em 2019. Né? Que aqui são os pré-fixados, né? Como a gente vem dessa queda de juros, e não é de hoje, então, quer dizer, o governo vem surpreendendo, né? Vem se mostrando a mais. O índice pré-fixado tem dado relativamente bons resultados. Você fala, não, mas a Selic não foi isso. Não foi, mas como teve essa alteração, acontece isso. Já não podemos falar o mesmo para o IMAB. Por quê? Porque aí é juro real. E aí é uma média aí de vários títulos. A gente desceu muito a curva mais curta. A parte mais longa subiu. Então aí que você vê, geralmente o IMAB, que é atrelado ao IPCA, tem títulos mais longos do que o pré-fixado. Pré-fixado você tem 2021, 2022, 2023, nem todos disponíveis para venda, mas eles estão negociados. Tem gente que tem, ainda não venceu. Você pode vendê-los, mas você não consegue comprá-los. Exato. E aí, se a gente analisar o que aconteceu no primeiro semestre deste ano,
quase que o inverso de 2019, né? Então, os produtos, os índices ligados à renda variável tiveram um ótimo desempenho em 2019, enquanto a renda fixa rendeu muito menos. E neste momento, primeiro semestre de 2020, a gente vê aqui todos esses números que estão em rosa, negativo, estão atrelados ao desempenho das ações na Bolsa. Quem foi melhor foram os indicadores ligados à renda fixa. E aí eu acho que também tem um destaque interessante, que é a correlação do Ibovespa com o BRX50, que eu falo muitas vezes IBX, porque ele é chamado de IBX. Então, o nome completo é IBRX, mas é muito citado como IBX, que nem o Ibovespa também é chamado de IBOV, por exemplo. Então, você vê que aqui é muito próximo e aqui é muito próximo. Então, tem uma correlação grande. Então, às vezes, fala, não, por mais que tenham metodologias diferentes, na prática, não é uma grande diversificação. No fundo, você está praticamente com os mesmos ativos. Agora, em classe de ativos, eu acho que você diversifica bem combinando curva de juros pré, curva de juros pós, eventualmente o CDI, e aí um índice de ações que pode ser esse, pode ser qualquer outro. Eu acho que é uma boa composição para você pensar em classes de ativos. Isso, obviamente, para quem quer que com pouco dinheiro você já consegue diversificar. O IBOV, que é o BOVA11, por exemplo, que é um dos ETFs, eu vou olhar agora, está 93,19, fechou, né? A gente lembra que isso a gente está vendo agora, mas não teve mercado ainda, então é o valor de fechamento da semana passada. Então, com menos de R$100 você já entra em 75 ações, é uma bela oportunidade para começar, senhor Denútil. É isso, gostei, hein, Sami? Gostou. Falou. Você achou? Falei muito, mas falei besteira. Não. Não, falou bonito, falei, gostei. Boa, pô, ótimo, acho que é um bom jeito de dar o sabe. pontapé inicial desta semana. Eu acho que não sei, espero que vocês tenham gostado. Mateus, vamos falar algumas coisas também que aconteceram no mercado, que temos alguns levantamentos aqui. Podemos passar o balanço da semana passada. Eu acho bom. Depois vocês contam pra gente, vocês querem que a gente continue fazendo balanço, que começaremos agora, ou é chato e nunca mais vai entrar, vocês que decidem. Então vamos ver o fechamento do mercado acionário na semana passada. Na semana passada, o Ibovespa subiu 3,12% e terminou a sexta-feira com alta de 0,55% aos 96.764 pontos. No ano, a bolsa ainda cai 18,39%. O dólar caiu 0,55%, vendido a R$ 5,32. Na semana, também houve queda de 2,65%. No ano, a alta do dólar ainda é de 32%. Resumão, Sami. O que mais? Que mais a acrescentar? Qual que é a grande questão? Está todo mundo preocupado. Alguns fatores. Primeiro, Estados Unidos batendo recordes aí de casos na última quarta, deixa eu ver aqui, na última quarta e também na última quinta-feira, salvo engano, bateu isso. Só que porque ninguém está muito preocupado, digo, em relação ao mercado financeiro, porque fala assim, não vai fechar a economia, Donald Trump está falando assim, não vai fechar. Então fica nesse dilema, maior economia do mundo, a gente torce aí que os casos, obviamente, não se revertam em mortes. Mas é um dado que preocupa. Também colaborou na semana passada que as vacinas parece que estão avançando bem, né? Já tem vacinas aí com não grupos tão grandes, mas que já criaram bons anticorpos, tem mais de uma vacina. Então isso também anima muito o mercado. E por aqui a gente teve aí o ministro da Educação, que saiu, né? Agora estão lá o novo Fed, aí vamos ver o que dá, tá todo mundo olhando para isso. Mas basicamente foi uma semana que tem muito dinheiro no mercado. Então todo mundo pôs liquidez, então qualquer boa notícia as pessoas saem comprando e as ações sobem. Então até muita gente fala, tem que tomar cuidado, você está comprando porcaria só porque você está com excesso de dinheiro. Acho que isso é uma cautela que vale para todos nós. Mas de resto é isso, que tenhamos uma boa semana, Sim. que essa porcaria de pandemia passe logo, como diz meu filho Pirilico, coronavirus vai passar logo. Viu, Pirilico? Muito bem, Sammy Boy. Valeu. Deixe o seu like por aqui. Comente sempre nos nossos vídeos, porque a gente lê mesmo. Exatamente. Tchau, tchau. Obrigado.